Se você não tiver nenhum, um conselho da Su Fernandes para você. Se você for apostar uma peça, sua não tenho nenhum, vou comprar o primeiro. Qual cor você me indica? Vamos pensar nas cores mais fáceis de combinar. Qual que seria? Ou um preto ou um off-white. Só por que não um branco? Você falou off-white. Porque eu acho que em questão de compor os looks, o off-white é mais fácil do que o branco. Além do branco sujar muito mais do que o off-white, se você não souber usar, o branco fica parecendo um jaleco, né? Então, assim, fica lindo quando você sabe fazer boas composições. Mas para quem não sabe fazer uma boa composição e está começando, eu indicaria comprar um terno preto ou então um off-white. Levando em consideração isso que eu falei para vocês, a questão do comprimento, a questão do comprimento do corpo, do blazer, do braço, o forro na parte de dentro, se você puder escolher assim. Veja a questão da ombreira e toda vez que tiver a possibilidade, experimente. Qual outro terno que você tem aí? Vou te mostrar um de malha, que é a malha que eu te falei, que é uma malha mais encorpada. Esse blazer eu tenho há mais de 10 anos. Ele é um blazer preto com um forro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é todo forrado por dentro e o forro dele é com listras cinzas e brancas. E por que que fica legal? Porque na hora que eu puxo as mangas dele para cima, às vezes eu dobro para fora, como ele é maleável, sabe? Então eu consigo não só puxar a manga dele, mas eu consigo dobrar. E aí ele fica com um detalhe dessas listras pro lado de fora que fica lindíssimo. Outro ponto que eu gosto de avaliar, não só no blazer, mas isso vale para o que a gente está falando aqui, é a questão dos botões. Ó, esse botão aqui é um botão super bonito que tem uns detalhes rajados como se fosse de onça, que agrega mais valor ainda à peça. Os botões encapados, eles são ótimos. Ah, outra dica. Quando você for comprar o seu blazer, caso seja a primeira peça que você vai adquirir, evite aqueles botões muito cromados, ou prateado, ou dourado. Ah, Su, tá errado? Esse não, de jeito nenhum, está certo. São lindos, são sofisticados. Mas para você que não tem nenhum, a combinação se torna muito mais difícil. Você tem que pensar um pouco mais na hora de fazer as suas combinações. Tem que levar em consideração a questão dos seus acessórios. Porque se você tiver com aquele blazer que tem vários botões dourados ou prateados, isso limita um pouco a questão dos seus acessórios. Então, caso você vá adquirir o seu primeiro blazer e você ainda não sabe muito bem como usar, evite aquelas peças que têm os botões cromados. Tente comprar aqueles com botão encapado do mesmo tecido, né, da mesma cor do tecido, ou então um botão bonito, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que agrega super valor à peça. Esse é de malha, ele é super pesado. Eu vivo falando para a minha mãe que eu acho que eu vou pesar esse meu blazer, porque ele é super pesado, super encorpado. É daquela malha que eu falei para vocês, que é uma malha dupla, chama Ponto Roma. E, infelizmente, essa loja não existe mais. Era uma loja online que eu comprava. Eles tinham um site, era uma loja, se não me engano, do Rio de Janeiro. E na pandemia, eles acabaram, assim, eles fecharam, infelizmente. Mas eu amava as roupas desse lugar. E esse blazer é de malha. Ele custou algo em torno de R$ 250, porque eu me lembro da época que esse foi o primeiro blazer que eu comprei. Ah, sua blazer de malha não é legal, é o que dizem as ditadoras da elegância. Eu arrasando com meu blazer de malha por aí. Por que que eu não posso usar? Gera super conforto, a malha é maleável, sabe? E se for essa malha de qualidade, como eu mostrei pra vocês, não tem erro, não tem por que não investir. Ele é todo forrado, como eu mostrei. Ele tem ombreira, as ombreiras pequenininhas, que geram um bom acabamento para os ombros. E é o que eu te falei, ó. Como ele tem esse forro de dentro listrado de cinza e branco, quando eu puxo a manga dele para cima, eu posso usar ele com um jeans, que eu fico mais despojada. Imagina aqui uma calça jeans, um tênisinho branco, e eu andando por aí, super elegante, bem vestida, com meu blazer, num dia mais frio, num lugar onde eu, por acaso, for viajar, vou ficar muito tempo num lugar
onde o ar-condicionado está muito forte. Olha aqui, ó. Arrasando. E se eu quiser comprar lá na Zara, que é mais caro? Hoje eu tava até dando uma olhada, eu dou uma entrada na Zara hoje, para ver quanto é que tá a faixa de preços de um blazer lá. Eu vi de R$ 400 até muito mais que isso. Acho que vale isso? Acho. Acho que vale sim. A alfaiataria deles é muito boa. Muito mesmo. É impecável. O corte. Eu tenho algumas queixas em relação a algumas peças da Zara. E que eu não aposto, né? Eu não pago caro em coisa que não vale a pena. Mas a alfaiataria deles realmente vale muito a pena. O corte é impecável, a costura é impecável, o tecido é muito bom da alfaiataria. Então, se você tem condições de investir um pouco mais numa peça como essa, não precisa ter medo. Leve em consideração todos esses pontos que eu falei com vocês até aqui. E aí, o que vocês acharam? Vocês têm o hábito de usar blazer na composição dos looks de vocês? Sabem como tornar o blazer uma peça mais despojada, mais sofisticada? Tem alguma dica aqui que eu não falei que eu esqueci que você usa? Me conta no direct, eu vou ficar muito feliz em saber e talvez a sua dica ajude outra mulher a se vestir, a se tornar elegante, bem vestida e segura, sem gastar muito.